etc. Sim, o meu já tá com 12 minutos e 30 de gravação. Vai. Daniel gravando. Emanuel gravando. João gravando. Matheus gravando. Larissa. Vanessa. Fantasia. Saudades, fantasia. Vai ser Ah, meu Deus, eu não consigo fazer algo sério na minha vida, cara. É impressionante. Isso já é abertura, tá? né? A música de abertura vai ser do Fantasia. Fantasia. Só pra ferrar o editor. Desenterraram essa porcaria, hein? E vai o velho chato reclamando. Foi dada a largada! De volta! Em 2019, pra você, hater, que não gostava da gente. Estamos de volta, mas não sabemos por quanto tempo. Seja bem-vindo ao IndyCarCast, o seu podcast da zoeira sobre a IndyCar, edição de número... Então, acho que é 112. 112, aí como sempre a gente errando na numeração. Estamos aqui de volta comigo, Daniel Schneider. Eu deveria me apresentar por último, eu esqueci como se rosteia um programa. Tudo bem? Também temos Emanuel Weiman, do Indy Forever. Fala, gurizada medonha! Muito bem essa apresentação. Essa apresentação tá uma delícia, um finesse, um negócio padrão muito bom. IndyCarCast. Isso aí. Matheus Antônio da Silva, eu vou pular a ordem. Tudo bem, Matheus? Tudo. E você? Muito bem. Matheus tá tão animado quanto o Oscar. Eu tô abismado que o IndyCarCast ainda tá vivo. Depois de 3 hiatos, e daqui a 7 ainda a gente vai sobreviver, ou não. Nós temos uma voz nova, temos um calouro aqui com a gente. Vamos dar boas-vindas aqui. Pessoas, vamos, né, dar palmas pra ele. João Estumano Neto está aqui com a gente. Tudo bem, João? Tudo bem, Daniel? Acho que a minha voz é meio familiar, né? Caramba, mas vocês estão muito animados hoje, hein, gente? Pra gravar um programa, hein? Tá uma maravilha isso aqui, hein? O que o Daniel cheirou, gente? Não, que não pode estragar a piada. Não, olha, Daniel tá no modo Fábio Assunção, normal. Né? Tomou a morfina do... Eu tô tão... É que eu tô assim, muito animado. Eu ia fazer piadas com cálculo renal, mas eu não vou fazer. Não, cara, não faça isso. Também tá na praia, também estaria rindo à toa na praia. Muitas piadas internas que ninguém vai entender. Seja bem-vindo a esse podcast. Ninguém sentiu minha falta, não, né? Não. Eu já posso dizer de antemão. Foram quantos meses de ausência? Depois que você faltar de novo, ninguém vai sentir também. Vamos começar o podcast. Podcast número 112. O que a gente vai fazer nesse podcast? A gente vai falar sobre coisas da off-season, como a gente sempre faz. Tradicional do IndyCarCast, 5 anos fazendo, já virou tradição. As pessoas estão pedindo em polvorosa para a gente fazer os nossos debates sobre a off-season. Então a gente vai começar com a dança das cadeiras. Eu não faço ideia, eu estive numa caverna. Todos se alinham em um círculo, vamos fazer a dança das cadeiras. Este é o seu podcast. Pega os banquinhos do Raul Gil aí, então. Né? Meu Deus, eu vou cortar tanto isso, cara. Vai não 10 corte. segundos. Não corte, você prometeu. Agora não tem mais corte. É isso, a novidade é essa. Vai rolar esse programa não tem mais corte. O programa não tem mais corte. 10 segundos ou é 10 processinhos. É isso que a gente tem que escolher agora. Saudades do João interrompendo todo mundo.
Brincadeira, Vamos lá, dança tchau. das cadeiras aqui no IndyCarCast. A gente voltou de férias. A gente tirou férias, pessoas. Nós não temos nenhuma condição de fazer esse programa, mas por causa de você. Você mesmo. Alô, você. Que tá aí inconformado com a situação da IndyCar. Nós vamos fazer esse podcast só pra você. Então, dança das cadeiras. A gente teve aí algumas mudanças no grid da IndyCar para 2019. A gente teve calotes e demissões e um monte de treta. Normal, né? Como sempre, a IndyCar oferece essas delícias de novela É mexicana. Daniel, é só na IndyCar que a gente vê um bilionário dando bolo em alguém. Não, e pior é que eu tinha tanta simpatia por ele. Nossa, eu olhar ali, que legal. Um carro com uma cor horrível, mas é um carro Harding. bacaninha. A gente tá falando da Harding. Racing. Sim, Agora é o bilionário Harding tá lá. Steinbrenner Racing. Que ele tinha que botar o nome dele pra dizer que, né? Pra piorar a Ele é o situação. bilionário. Ele é o bilionário. Bom, o que aconteceu de fato? Essa polêmica que tá envolvendo o senhor Harding. Não é o seu Harding, é o seu Steinbrenner. Vamos lá. Steinbrenner. Agora, Lá em setembro do ano passado, a equipe tinha anunciado que tanto os dois primeiros colocados da Indy Lights de 2018 iam correr na equipe Harding 2019. E até tinha anunciado esse novo sócio, George Steinbrenner, e a equipe tinha se tornado Harding Steinbrenner, com Colton Herta num carro e o Pato Ward no outro. o que seria No um grid interessante para dois carros, né? Tipo, o Colton Herta, que Sim. vem fazendo bons resultados, ainda é o queridinho da América, seria o novo queridinho da América praticamente, né? Pegando lugar talvez até do Marco Andretti ou talvez do Graham Rahal, por ser um Herta. Né? Exatamente. E o Gabi Chaves tinha tomado um pé na bunda. Ele já tinha tomado um pé na bunda antes, Ele já, na sempre verdade. toma um pé na bunda. Sempre Né? toma um pé na bunda. Só não toma um pé na bunda da Picarreta, que é a namorada dele. E também tinha sido anunciado que a Harding ia ter um apoio da Andretti, mas ninguém sabia como, que não tinha sido anunciado ainda. Aí tinha passado o tempo, passou 2, 3 meses e nada tinha sido anunciado. E aí o pessoal começou a achar estranho. É só pro pessoal associar. Ninguém entendeu porque na época a Harding era Chevrolet, não era Honda ainda. Uhum. E aí mudou. Ela ainda era Chevrolet. E também, aí passou o tempo assim e veio principalmente o anúncio do Entrelist em Laguna Seca. E a Harding não tinha nenhum carro no Entrelist. Aí o pessoal começou a se perguntar o que estava acontecendo. Aí foi falar, não, a equipe está com muitas dificuldades financeiras e etc. E aí anunciou que também só ia ter um carro no Texas e os dois pilotos iam revezar. Nossa, que delícia, hein? Maravilhoso. É o sonho que todo mundo queria ter. O piloto Né? sempre quis ter um sonho desse. A equipe é de 2 carros, mas é de um carro só. E 2 dias depois veio o anúncio de que o Pato Ward e a Hardy tinham quebrado relações. Cada um foi pro seu lado. Que beleza. Aí, só depois que eles anunciaram tudo isso que ficamos sabendo que a Harding ela não tinha muito dinheiro, tirando o dinheiro do Steinbrenner. E o Steinbrenner queria investir só no carro do Colton Herta, que é o amigo de infância dele. E com isso, a equipe foi confiando que o Jorge ia apoiar os 2 carros, até pôs o nome da equipe pelo apoio dos 2 carros. E aí chegou na hora ele falou, não, eu só vou apoiar um dos 2 só. Aí a Harding falou, então a gente não tem dinheiro para 2 carros. A gente ia ter que fazer uma meia temporada só com o Pato Ward, com a premiação dele da Lights. E com isso o Pato Ward pulou fora, que prometeu mundos e fundos e entregou meia temporada e nem isso. E foi bem isso que peraí, aconteceu. o Pato Ward ia correr meia temporada? Ele tinha essa opção? Não, ele vai correr meia temporada porque o prêmio dele da Lights inclui 4 corridas. Inevitavelmente ele vai correr em algum lugar. Ele tem dinheiro pra isso.
Disseram que pelo menos a Indy 500 ele vai fazer. Uhum, Indy 500 ele vai fazer, não se sabe pela Harding. Mano, eu já tenho um piloto que eu tô torcendo pra Indy 500. Esse senhor, esse Steinbrenner, é um belo de um mão de vaca. Porque o cara tem mais dinheiro que o Roger Penske e não quer gastar. Senhor não, que ele tem 21 anos. Se a gente chamar pessoas de 21 anos de senhor, a gente tá ferrado. Não, é que eu não quero tomar o processo. Peraí. Quem que é esse cara? Eu já ouvi falar nesse cara. Ele é filho do Steinbrenner original, que é o dono do New York Yankees. Ah! Ele é aquele playboyzinho que fica aparecendo nos jogos do Yankees e tal, como filho do dono, como é que é? Filhinho de papai e tal. Que eu já vi algumas vezes isso. Sim, ele é o primogênito. É o futuro herdeiro. Bicho, tu olha a cara dele e tu já percebe que tem algo errado. Eu sempre achei ele parecido com o Frodo, mas enfim. O Elijah Wood. Papai me deu um anel, papai. Papai, vou ali queimar o anel rapidinho. E por enquanto tá assim nessa história. A Harding tem um carro confirmado e não anunciou planos pro segundo carro. Diz a lenda que se aparecer alguém... Eu acho que vai aparecer. Quer dizer, não sei se pra Harding, mas talvez pro Pato Ward. O Pato Ward ele já fez uma bela carreira na Indy Lights, certo? Uma bela temporada passada, porque antes da temporada passada ele só tinha corrido 2 corridas. Mas, que é uma assim, bela carreira, tem o título. Não, mas eu digo, o Pato Ward ele já foi tão assim falado, por exemplo, uma promessa do automobilismo mexicano, o melhor piloto mexicano, até acima do que o Sérgio Pérez já foi, etc. Eu vejo no seguinte, o Ed Jones também teve essa característica quando entrou na Indy, só que entrou num azar de pegar o carro amaldiçoado do carro 10. Cara, parece que tem uma maldição nos pilotos da Lights, que são promessa e não sei o que tem que investir no cara e parece que não vai, cara. Parece que tem algo em cima dos caras que não rola. Isso é muito estranho. Tem sim. Aí os caras vão lá pra protótipo, vão lá pra IMSA, vão lá pra sei lá onde. E aí, a Indy não tem mais piloto tão talentoso, não sei o que, no grid. Sim, ele foi campeão do Tusk no ano passado. Ele não tinha. Ele tinha sido. 2016, ele tinha sido vice-campeão da Pro Mazda. Ele queria subir pra Lights, mas não tinha dinheiro. Então ele fez só 4 corridas pela Lights, o dinheiro acabou, ele foi pro IMSA e foi campeão lá. E depois a Andretti convidou ele pra vir pra Lights. E foi campeão. Se for lá, pensar, Lights. ele tem o mesmo currículo do Pagenaud antes de entrar na Indy. Exatamente. E o Pagenaud tá na Penske. Só que o Pagenaud, ele foi da kart, da Champ Car, eu não sei. É muito estranho, cara. Eu acho uma pena. Aliás, o Pagenaud também teve uma sorte, porque ele entrou só porque a Bia Figueiredo tinha quebrado o dedo. Aí ele entrou pra substituir ela e fez uma puta de uma prova. E aí se deu bem. Ficou na Indy, o Roger Penske gostou. Aí também o Schmidt, né? Fez ele entrar da Schmidt Peterson. Enfim, cara, o pessoal falando tão bem desse cara, uma ótima promessa e... acontece isso. Oi. Então, a situação do Pato Ward, ofereceram para ele, a Andretti ofereceu um acordo de 8 corridas para ele. Isso foi uma negociação depois do teste lá em Austin. Só que ele recusou. Que é metade, né? Ele recusou porque ele quer temporada inteira. Cara, eu não sei, depende agora também da... Tipo, por exemplo... Não, mas ele vai conseguir fazer a temporada completa? Não. Eu não sei. Eu acho que não. Ué, entre correr 8 e não correr nada, eu prefiro correr 8, né? Não, mas aí depende do que agora ele tá focando. Eu acho que ele não vai mais pra Indy, tá entendendo? É isso que eu tô olhando. Ele ficou, cara, numa situação desagradável, cara. Nenhum piloto precisa... merece passar por isso, por mais mau caráter que o cara seja. É uma situação horrível de você mostrar que tem talento, investir na sua carreira, as pessoas ao redor notarem as suas habilidades. É complicado ainda. Bicho, é terrível, cara. Terrível. Eu acho uma pena enorme. Eu acho que ele merece uma equipe tipo nível Sean Schmidt, talvez. Então, até onde eu sei... Talvez o substituto ideal do Robert Wickens, por exemplo, nessa temporada. Sim.
Até onde eu sei, o dinheiro que ele tinha, o patrocinador que ele tinha, levaram ele para uma outra categoria de turismo. Eu não me recordo agora qual que é, porque eu apaguei minhas conversas do WhatsApp, ok? Mas tem muita gente falando que a Rahal Letterman está disposta a dar um carro para ele. Agora, se é aquilo de meia temporada de novo, a gente já sabe que ele não vai aceitar. Quem que ofereceu antes a meia temporada? Foi a Andretti? Foi o próprio Michael Andretti. Michael Andretti chegou lá com ele e ofereceu. Recusar um carro Andretti, cara, por meia temporada é complicado, cara. Aí ele também não se ajuda, né? Não, mas ele podia, por exemplo, pegar as primeiras 8 corridas e se ele tiver um desempenho bom, é mais fácil conseguir as outras 9 restantes, entendeu? Mas sério que rolou isso que eu perdi completamente essa parte aí. Tanto essa quanto a do turismo. Não vi comentando em lugar nenhum. Não querendo desconfiar de fonte, essas coisas assim, mas é que eu pessoalmente não vi. Até porque se eu tivesse visto, eu tinha colocado no Indy Center. Você perdeu essa, ou é apenas um boato fake news aqui Né? que o nosso querido João tá passando? Não é nem discutindo essa parte assim, nem nada, mas é porque eu realmente tô meio perdido nessa parte. Não, mas se isso aconteceu, vamos assim supor que isso aconteceu. Vamos fazer que nem jornalismo esportivo de verdade, né? Falar em cima de boatos, que beleza. Agora nunca mais arranjo carreira em jornalismo esportivo, nunca mais. Assim, tem um detalhe, se isso aconteceu, aí você pode ver que ele não tá mais ligando pra Indy, porque isso aconteceu depois do teste em Austin, que foi o último, se não me engano, teste que a Indy fez, ele fez num carro da Indy, certo? Eu não sei se ele participou do teste. Não, ele não correu em Austin. Ele tá. pediu o carro, ele não correu. Ele tava lá procurando uma vaga. Mas o que importa é, depois disso ele nunca mais pisou num carro da Indy, certo? Eu tô partindo do pressuposto do seguinte, ele não tá mais ligando pra Indy. Porque se ele vai recusar uma ideia dessa de correr no Andretti, que pô, é uma favorita pra ganhar a temporada, mesmo com o Penske, a Ganassi tá começando a ficar terceira opção, se o Dixon sai, a Ganassi também cai. Mas assim, a Andretti, pô, tem uma estrutura. Ele vai recusar meia temporada, então isso significa que ele já não tá mais... Esse episódio parece que fez ele tirar os olhos da Indy e não olhar mais Faz pra categoria. sentido. Daniel, deixa eu só corrigir a informação aqui que eu me confundi. Quem foi pro turismo foi o Santiago Ruccia. Ah, tá, não, pensei que era... Desculpa, perdão pela informação errada. Pensei que era da Andretti, pô. Não, mas a parte da Andretti é verdade. Ele recusou meia temporada da Andretti. Cara, então ele não tá mais olhando pra Indy. Infelizmente perdemos um bom talento, cara. Porque eu acho que assim, do jeito que o pessoal falava dele, era... Aliás, ele ainda vai brilhar, não tô dizendo era. Ele ainda vai brilhar em outra categoria, nem Sim. que seja... Sei lá, Na verdade era, ele morreu, aí está morto. Tá vivo. Aliás, ele deu um show na Corrida dos Campeões também, que foi lá no México. Né, verdade. Então, pô, ele tá com o nome no auge. Isso acontecer na carreira dele, ele tem que fazer aquela escolha de... Ele acha que a Indy talvez seja uma categoria que infelizmente vá travar o nome dele naquele episódio. Ele quer dar a volta por cima, então vai abandonar a Indy. É uma escolha que talvez eu faria também, dependendo das circunstâncias. Até porque agora pra correr a temporada completa na Indy tá bem complicado, que tem pouca vaga, tipo... Aliás, não tem muita mudança nessa dança das das danças das cadeiras, né? O melhor lugar pra ele tentar a temporada completa seria na própria Harding mesmo. Mas assim, o que tivemos de mudanças também no grid? Tipo... Tem umas novidades aí, né? Tem o Marcus Ericsson, que tá vindo da... o Marcus... Ah, cara, pô, pera aí, bicho... agora eu lembrei, ele é o substituto do Wickens, né? Cara... Não, mas ele tá com o número 7, eles não estão ocupando o número 6 do Robert Wickens. Então, mas isso é simbólico, Emanuel. Eu sei, mas eu digo... o Pato Ward deveria estar lá, cara. Deveria estar naquela equipe, cara. Deveria. Mas será que o Wickens não volta esse ano ainda? Esses dias eu vi um vídeo que ele levantou... Então, é justamente por isso que o número dele ainda tá reservado. Pro caso dele voltar. Wickens.
Mas eu não vou tirar o Ericsson pra voltar o Wickens, né? Não. Por isso Não. que o número dele continua lá. Mesmo que ele não vá correr. Mas você acha que eles vão ter 3 carros? Sim. Não, isso é muito hipotético. É muito hipotético. Eu acredito que é possível, bastante provável que se o Wickens volte, vai estar os 3 carros ali. Eles não vão tirar o Marcus Ericsson dali. Sim. Porque o Ericsson ainda ele tem dinheiro pra... Então, eu soube que a equipe teve um belo aporte de financeiro agora. Sim. O Ericsson ele sustentava meio a Sauber quando tava na Fórmula 1. Ele saiu, a Sauber caiu também. Né? Não, e aquela própria a Arrow, que era patrocinadora, também deu um aporte financeiro. Então, a Schmidt-Peterson, em tese, tá nadando em águas mais tranquilas agora. Talvez mais do que a Ganassi, se for pensar. Se for pensar mais do que a Ganassi. E a Ganassi tem novidade também. Quem que tá no... Aliás, tem 2 suecos no grid, né? Temos o Sim. Felix Rosenqvist, que já tava namorando o carro 10 ali há 3 anos e não tinha dinheiro. Mano, cara, o cara vai namorar um carro que é amaldiçoado, bicho. Gosta de O sofrer. cara mete um 12, sei lá, 11, muda o número, 12 é do Power, né? Mas enfim, muda o número, cara, 9, 8, qualquer coisa, cara, não fica esse 10, cara. 8, cara, não sei. Não dá pra ficar Depois isso, que o Franchitti saiu, ninguém mais se acertou com esse número 10. né? Né? Até antes do Dixon sair, entrou o DW12 e já acabou a vida Não, do pega carro o 10. número antigo lá do Charlie Kimball. O Franchitti com o carro 10, depois que o DW12, a única coisa que ele fez foi ganhar Indy 500. E mais nada. Cara. O Tony ganhou 2 ou uma. Ele ganhou uma Fontana em 2014, não foi? Foi a única vitória dele, Fontana 2014, 500 milhas. Com o número 10. Uhum. No carro 10, Então foram 2 vitórias Sim. do 10, não foi? Uma do Franchitti na Indy 500 em 2012 e o do Tony em 2014 em Fontana. Só 2 vitórias do 10. De 2012 pra cá. Cara, a Ganassi tinha que ter aposentado o 10. Eu lembro que o Tony... Não, mas aí foi no tempo da KV. O Tony venceu Fontana, mas foi no tempo da KV, né? Não, foi na Ganassi. Não, à noite. Então, foi na Foi na Ganassi. Ganassi, 2014. Uhum. Ah, tá, sim. Eu tô ficando louco aqui. Foi uma das últimas vitórias da Target. E vale lembrar também que a vitória do Dario Franchitti, a vitória do Dario Franchitti em 2012 com a Ganassi não foi no carro 10, foi no carro 50, que era 50 anos de Ganassi. Olha só. Então, pô, troca o 10 por 50. A maldição do carro 10. Ele só ganhou porque trocou É o maior número. do que a gente imagina. Pô, essa do Matheus aí Né? merece um... Enfim. Não, mas voltando ao Ericsson rapidinho. Muita gente fala mal dele na Fórmula 1 porque ele foi um péssimo piloto lá, fazia muita barbeiragem. Se ele for bem Ele na foi companheiro de Indy... equipe do Nasser, não foi? Era ele? Foi. Aliás, ele que dizem roubou o lugar do Nasser lá. Porque ele tinha muito mais grana, mas o Nasser dava de 10. Então, né? a equipe lá, ela era tão bizarra que o cara que dava mais dinheiro não era a pintura do carro. Né? Era o Nasser que comandava a pintura do carro. Exatamente. Cara, que coisa louca. Mas tá. A questão é, o Ericsson se dando bem na Indy, vamos lá. Sei lá, uma prova aleatória, que nem o Hinchcliffe ganhou em Iowa. Uma prova aleatória, o Ericsson vai lá e ganha. Mano, o que a gente vai ouvir de nego que é fã europeu falar que não sei o que da Indy vai ser um negócio tão chato que eu até torço pra ele não ganhar. Mas assim, cara, eu não vejo ele como um piloto, porque ele tinha uma equipe horrível. Só que eu não acho que ele... Eu acho, no caso, o companheiro dele, o Nasser, eu achava melhor. Mas quem entra na Fórmula 1, cara, por mais que seja comprado, o cara não é ruim. Não. Ele precisa de uma equipe boa pra ganhar. Não vai ter gente podre de ruim lá, cara. Com exceção do Stroll, né? Porque o Stroll fazia... Não, mas eu tanta tô dizendo barbeiragem lá. senso comum. Eu não acompanhei a temporada do Ericsson exatamente, porque eu também não acompanho tanto a Fórmula 1, eu só vejo por Foram cima. 3 temporadas dele. Tipo, não foi lá muito bom e o pessoal fala muito mal dele, muito mais do que o Chilton, por exemplo. E aí se o cara se dá bem na Indy, que coisa que nem o Chilton se deu bem, o Chilton só liderou umas corridas, umas voltas na Indy 500 também, e só. Tá, mas o Rossi se deu bem. Uhum. Ah, o Rossi se deu bem, tá, Né? mas o Rossi... Mas o Rossi acho que foi uma corrida ou 2 que ele participou da Fórmula 1.
Agora eu tô pensando aqui, o Rossi na Marussia não era tão bom também. Aliás, quando ele ganhou a Indy 500 também foi o vencedor mais odiado da história da Indy 500, porque foi no foi na 100ª corrida, e ele vai lá e ganha, tipo um filho da mãe europeu. Liderou que acho que 3 voltas, uma volta, sei Cara, lá. se ele não tivesse ganhado aquela corrida, ele não ia ter se convertido tanto assim como ele se converteu pra Indy. Na boa. Ele não tava no ele Andretti. não tava nem na Indy, cara. Ele ia, sei lá, fora da... Ele ia correr em outro lugar. Se a gente for parar pra pensar, nem o Colton Herta ia estar na Indy hoje como tá. Por quê? Qual o motivo? Ele não ia ter dinheiro, ele ia afogar. Antes de chegar na Lights, ele não ia mais estar lá. Ou porque ele é filho do Brian Herta, né? Então, a equipe Herta não ia existir. O dinheiro que o Herta deu pro filho não ia ter. Muita coisa ia mudar. Mas aí o Herta tem o apoio do Steinbrenner. Ele entra no Andretti do mesmo jeito. Sim. Ah, sim, verdade. Mas aí o Munhoz estaria no Andretti até hoje. Talvez, Cara, eu sinto verdade. muito pena do Munhoz, cara. O Munhoz, ele só corre bem em oval longo, cara. É uma pena. Não, o ruim do Munhoz é que ele é azarado. É. Desde a Lights ele é azarado. É muito bizarro você pensar que o Carlos Munhoz correu 3 anos de Andretti na Indy Lights e nunca foi campeão. Ele foi 3 vezes vice-campeão. Bicho, tá parecendo o Rutia, né? Aliás, Né? falando em Rutia... Quando que ele vai entrar na Indy, hein? Estamos esperando aí. Agora dá pra bater o martelo que nunca. Coitado, cara. Pô, tem um outro que tá entrando ali que não se sabe que vai substituir o Charlie Kimball em algumas corridas, né? Que é o RC Enerson. Mas esse já tinha feito corridas Ele pela fez 3 Dale corridas. Ele quase foi campeão pela USF 2000 uma vez. Ele é mais famoso por ter decolado pro Não, na boa, a Nelson gente tá em Piquet. 2019, vocês falando em Kimball, eu acho que eu tenho banir vocês aqui nesse podcast, cara. Não é possível que vocês ainda queiram falar. Não, eu comentei que ele vai trocar algumas corridas com ele, não só isso. Falei, mas nem vem que não tem. Então, pra quem quer saber sobre o Rutia, que eu falei que ele foi pro turismo, ele vai competir pela Audi no TCR europeu. E o patrocinador exatamente. que tá na porta direita do carro dele é ANCAP. Sim, é a petrolífera do Uruguai. Manda imagem, eu quero ver. Eu também sou ANCAP. Vamos falar de política, até porque a gente não tá estourando o tempo, né? Vamos continuar. Bom, agora a gente falou de dança das cadeiras e tudo, né? A gente só falou de um assunto aqui, a gente tá enrolando como sempre. Tem que falar só mais do Santino Ferrucci, que se firmou na Coyne, e o Kyle Kaiser. Cara, o Ferrucci é outro, bicho. A gente falou mais do Ericsson do que do Ferrucci. Cara, eu deveria me bater em mim mesmo. O Ferrucci é o pior, cara. O pior piloto de um pior caráter. Talvez o que aconteceu do Pato Ward deveria acontecer. Cara, esquece tudo que eu falei sobre nenhum piloto mereceu o que o Pato Ward sofreu. Não, o Ferrucci merece. Não, o Ferrucci, ele... O cara é pistola. Ai. Não, mas o Ferrucci na Dale Coyne, cara. Putz. Ele vai lá e ganha. Ele vai lá e ganha que nem o Conway, tá ligado? Sei lá, acontece uma coisa em Detroit, chove no meio da prova, todo mundo Sim. para no pit, ele não para, ele vai lá e ganha a prova. A típica estratégia louca da Dale Coyne. É isso aí, cara. Vai acontecer isso. Vai ser maravilhoso. E esse não, tem um outro que tá, é o Ben Hanley, ele tá com 5 corridas. Eu não lembro dessa Dragon Speed, é nova essa equipe? Sim, Essa Dragon Speed não é aquela que a gente conhece. Essa é uma que veio do Endurance. Tipo a Michael Shank, tipo esses anos atrás que tava tentando entrar. Aí o Ben Hanley com 33 anos vai estrear na Indy. Tá lembrando o Rick Moran Jr. que vai estrear, aí ele quebra o polegar, nunca mais. Né? Bem assim. O cara que quebrou a mão no treino lá, nossa. Mas se não tivesse acontecido, o Conor dele nunca ia ser o que virou. Uma eterna promessa? Não, esse lance do Rock Moran Jr. aí. Eu sei, mas o que o Conor dele tem de relevante pra Indy hoje? Me diz. Então, mas ele entrou por causa desse acidente aí que o cara quebrou a mão. Não, é um outro carro adicionado esse da Dale Coyne, é impressionante. O cara atropelou o Francisco Dracone. Se você lembra dele, você é maravilhoso.
Faltou falar só do Alonso, carro 66. Confirmado, né? Não é especulação nem nada. E Confirmado não é mais com a Andretti, Sim. agora é com a Carlin. Com a Carlin. Que também... Cara, isso vai ser bem complicado pra ele, na boa. Ele acha que vai estar lá na frente, como antes. Eu duvido. E ainda vai reclamar do carro, como ele reclamou do carro lá em Barber. Porque ele reclamou do carro Sim, quando ele tava sim, correndo verdade. no misto lá e tal, não sei o quê, porque o carro não tava tão potente, blá blá blá, porque ele tava andando mal. Aí ele vai lá na Indy, não sei o quê, eu andava em primeiro aqui, só por causa do motor estourar que não fui campeão. Vai andar em 30º e vai bater na 5ª volta no Big One, causado pelo Ferrucci. Caso se qualifique pra prova. Seria maravilhoso ele não se classificar, cara. Seria muito lindo. Nunca mais a Tríplice Coroa ia ser falada na história. Né? É muito fácil chegar lá em Le Mans com uma equipe, a única equipe da única série, da única categoria, só com 3 carros, mas deu o carro mais, sei lá, pra ele ganhar artificial. Chega na Indy 500, acho que vai ser a mesma coisa? Não, nego. Que é a coisa mais embaixo. Cara, eu acho que se ele tivesse uma parceria com o Andretti, ele poderia ter um carro melhor, né, cara? Mas com a parceria com a Carlin... Não, a parceria com o Andretti não vai rolar por causa da Honda, né? Que ele falou tão mal da Honda. Isso, exatamente. Tá, mas a Andretti não pode abrir um carro com o Chevrolet? Não, porque, tu tá fazendo... Cara, se tu for da Honda, aí chega lá... Então, Honda, eu só quero fazer um carrozinho. Só um. Do motor da sua concorrente, pode ser? Esse carro vai lá e ganha a prova. Porra. Aí complica, né? É só um carrozinho só. Pra quem? Pro Alonso. Cara, quem é o Alonso? Só correu uma vez aqui. Vocês podem ver que no caso da Harding aí, o cara mudou de Chevrolet pra Honda só por causa disso. Exatamente. A Harding só pra ter um apoio técnico da Andretti. O Alonso na Harding com esse problema todo. Né? Que tava especulando. Aliás, quem especulou foi o Grande Prêmio, né? A maior barrigada. Sim, ganhou um grande prêmio. O Grande Prêmio é o lugar que tem mais obeso e gestante no Brasil. Nossa senhora, que ideia. Harding, Honda, Chevrolet e Andretti e Harding. Do Brian Herta. Deixando as 6, 7 equipes pra apoiar um carro na Indy 500. E do Bud Lazia também. O Bud Lazia vai fazer as voltas de apresentação. Né? Ele sai do carro, entra o Alonso. Pô, mas ainda falando do Apresenta o Alonso. O interesse, ele só tem interesse na Indy 500, ele não tá interessado em competir a temporada completa, né? Eu acho uma pena, eu gostaria de ver o Claro que não, o Alonso tem mais o que fazer. Graças a Deus que ele não quer a temporada completa. Eu gostaria de ver como é que seria o Alonso na Indy. Correndo mesmo. Cara, eu acho que ele ia ganhar muita corrida, cara. Eu acho que ele poderia disputar o título. Não com essa equipe dele aqui, mas se ele fosse com a Andretti temporada completa, cara, poderia ter chance de ganhar a corrida pelo menos misto ali, ele ia se dar bem, eu acho. Mas assim, o Alonso, depois daquele teste que reclamou do carro, deu pra ver claramente que ele não ia. Talvez tinha um fio de esperança de ele querer correr na Indy antes do teste. Porque ele ia querer ver como é que é o carro e tal. Como ele viu que o carro, pra ele, foi uma droga, então ele abandonou a ideia, vai fazer outra coisa. Até porque ele tem que fazer mesmo, cara. Ele tem que aproveitar que tá todo mundo querendo ele. Ele vai correr nas 24 horas, já correu, né? Ele vai correr na Indy 500, se quiser correr Le Mans, ele vai correr em tudo que é lugar, corre rally se quiser. Tá todo mundo querendo ele tem que aproveitar. Até o pessoal da NASCAR tá chamando ele direto aí. Mas o Alonso, eu acho que se ele quiser... Ele faz a temporada completa, eu não sei se qualquer equipe, mas na grande maioria das equipes ele tem dinheiro, ele paga, ele tem patrocínio, ele tem tudo, todo mundo quer ele. Ô Emanuel, Sim, o Alonso, se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é tão poderoso que ele é o dono dos direitos da Indy na Espanha. Que ele comprou para poder passar a Indy 500 que ele correu. Só para poder passar de 500, ele não tinha ninguém que passava lá. A Movistar só passou naquela vez porque era por causa dele. Ele vendeu pra Movistar e aí agora ele tirou da Movistar e passou pra DAZN, que é essa que tá surgindo no Brasil aí. Mas já tem um tempão ele lá. é o dono dos direitos, né? Ele é o dono, é como o Emerson Fittipaldi era antigamente com a kart, entendeu? Isso, ele é o Willy Herman da Espanha. Deus. E ele negocia melhor que o Willy Herman. Aliás, a Band até 2030, hein? Olha que delícia. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês bem hipotética aqui, tá? Se seria possível.
Se o Alonso quisesse, não, eu vou competir a temporada completa e batesse na porta da Penske, eu tenho patrocínio, tem dinheiro, vocês me botam aí, então acho que aí a Penske botaria um novo carro. Cara, a Penske não é de pagar pay driver. A Ganassi talvez. Digo, ó, eu Cara, pago a temporada, eu talvez, trago patrocínio, eu pago tudo pra vocês, o cara só tá na Penske, eu pago tudo. Digo, não precisa Só tirar que um carro sabe daí, por que não rolaria na Ganassi também? Porque que eles não iam trocar de Honda pra Chevrolet. Ah, tá. Mas por que o Roger Penske não queria, não aceitaria? O que é, o Gabriel? Eu acho que o Roger Penske ele não aceitaria porque a equipe dele ela não é só de Indy. Ele deixa um espaço de 3, 4 carros voltados para Indy, mas ele corre em trocentas fábricas em trocentos lugares diferentes. E no caso das corridas nos Estados Unidos, as garagens são meio compartilhadas. Então ele mesmo não quer abrir um quarto carro, mesmo que alguém pague. Diz a lenda até que o Ericsson ele bateu na porta da Penske e da Andretti antes de ir para Schmidt-Peterson. E nenhuma das duas. A Andretti estava lotada de carro, até que teve que se aliar para a Harding para subir os dois pilotos dela da Lights para Indy. E a Penske também está fechada por enquanto. Por isso ele entra na Schmidt-Peterson. Interessante isso que o Emanuel perguntou sobre o Alonso. Outra suposição de como ele é poderoso. A tal da terceira fábrica que todo mundo fala há 500 mil anos que vai entrar na Indy, dizem que só por causa do Alonso, se ele quiser entrar na Indy, a Toyota entra. Que é que tá apoiando ele agora. Cara. Eu não sabia que tava apoiando ele. Na boa. O Toyota, eu acho que... Pá, pena que eles saíram de Long Beach, tudo bem que não era Toyota, que era uma concessionária e tal. Mas a Toyota é ainda... Muita gente fala da Toyota na Indy ainda. Ela tem um nome ainda muito forte. Só para complementar nas mudanças menores que ninguém liga, a Ed Carpenter Racing, agora o Ed Jones, que foi demitido da Ganassi, foi para Ed Carpenter. Vai fazer as corridas que o Ed Carpenter não vai correr, que são os mistos. E vai fazer de 500. Ninguém nunca mais falou do Ed Jones, né, cara? Tomara que ele seja bem, né? Tomara. E... ainda completando nessa parte de piloto que ninguém lida, o Jordan King, que saiu da Carpenter, foi pra Hal Letterman pra fazer a Indy 500. Mano, o Jordan King, cara, eu jurava... é um René Binder, tá ligado? É um... sei lá. É bem isso. 4 corridas já deu. Então, não, ele vai 2 temporadas já. Tanto o Jordan King quanto o René Binder, eles só são lembrados pelo... queridíssimo lá da Band, que esqueci o nome dele agora, Eduardo Vaz. Ele falava lá, olha aí o Jordan King tomando uma volta. O René Binder, olha só o René Binder, sendo ultrapassado, tomando uma volta. É isso que ele falava, ele é bom, hein? Era o Binder, não. Era o King. Quem é que ele falava? Não, ele é experiente, quem é que ele falava? Acho que foi do Ed Jones que ele falou isso. Não, não, esse do experiente foi o Kaká Fernando falando do Tagliani. Não, acho que não. Foi o Vaz. Eu acho. Esse não sei se foi o Ed Jones ou se era o Jordan King. Foi naquele momento que o Felipe Giafuri pensou, não dá mais. Eu acho que eu vou... já era, cansei, vou embora. Aqui não dá, eu já aguentei o do Vale. Não, eu não aguento mais isso aqui. Pessoas, essa foi a primeira parte desse podcast. Posso dar o último, eu prometo que é o último mudança relevante que teve no carro do Marco Andretti, que agora o Marco Andretti é o sócio da própria equipe e próprio carro. E agora o carro do Marco Andretti agora o carro do Marco Andretti é da Andretti Heritage Autosport, Rich Marco Andretti e Kurberger Genian. Eu ia falar desse Kirby lá naquela parceria do Alonso. Mas não tinha o nome mais comprido pra fazer. Tem. Itaipava Nestlé, presented by Kit Kat and Kirby Calgenian. É um texto, né, cara? Não, faltou H, Greg. Faltou. Né? Não, parabéns, Marco Andretti até 2030 na Fórmula Indy. Ei, palmas para o Marco Andretti. Bela Andretti. Aquisição. Realmente eu vou querer ver. O Andretinho. O Andretinho, ele sempre vai ser conhecido como Andretinho. Puta, 50 anos. Então é isso, pessoas. Essa foi a primeira parte só. Só a primeira parte. Nossa, você odiou? Então espere a segunda, meu amigo. Que a segunda vai estar uma delícia para o pessoal odiar. Uma merda. Essa primeira parte da off-season, a gente vai daqui a
alguns dias, postar a segunda parte antes da corrida de Saint Pete aqui no IndyCarCast. E lembrando que esse IndyCarCast vai estar também no indycenterbrasil.com.br, na nossa página do Facebook Fórmula Indy Notícias. Aí tem os canais que a gente pode fazer o jabazinho. O Emanuel Weiman do Indy Forever tá aqui. Certo, Emanuel? Então, Indy Forever, o nosso canal da Indy. Tem umas novidades. Foi muito animado essa. Tem umas novidades do Indy Forever. Umas gameplays. Tem o João Stumano Neto, que nós temos a honra de ter esse jornalista freelancer aqui. Freelancer. Né? Que faz trabalho voluntário, que eu não ganho nada. É bem free mesmo, completamente free. É free. Não é o cigarro free, mas é free. Meu Deus do céu. Piadas anos Só não pode ser 2 vezes, que aí fica refri. E temos o Matheus Antônio da Silva, que este sim, ou não, é do Indicar Sim. Depressão. Ei, esse sim é do Indicar Depressão. Indicar de depressão, memes e tudo na nossa página no Facebook e no Twitter. E no Twitter. Tem Instagram também. Mal podemos esperar. Então este foi o seu IndyCarCast número 112. A gente volta com mais a segunda parte dessa off-season interminável. Vamos no 1, 2, 3 ou 3, 2, 1 ou sei lá como querem. Dar tchau. Precisamos dar tchau. Tchau. Falou! Tchau! Falou, cara. Tchauzinho. Passion again.